Muito obrigado. Hoje eu estou aqui para falar de uma coisa que é muito, mas muito importante, que é a gente se planejar para o longo prazo, a gente planejar o nosso futuro, né? Planejar para o futuro não é uma coisa que eu possa dizer que é muito fácil, não é mesmo. É alguma coisa bastante complicada, tem muitas variáveis, tantas variáveis que a gente fica meio perdido em relação a tudo isso, né? Na verdade, na nossa vida, se vocês pararem para pensar, provavelmente cada dia a gente toma centenas, se não milhares de decisões, milhares de decisões. E, de forma geral, as decisões mais urgentes são aquelas que a gente acaba, de fato, dedicando mais tempo, tomando, e a gente muitas vezes acaba adiando as decisões mais importantes. A gente fica tão mergulhado no dia a dia que as decisões importantes, às vezes, ficam para depois, né? Sei lá, eu tinha hoje que pagar uma conta, né? Tive que resolver alguma coisa no para-brisa do meu carro, tive que verificar o que eu fazia sobre o aniversário da minha filha, que é amanhã, uma série de coisas que, de fato, são urgentes, porque precisam ser resolvidas imediatamente. Mas, muitas vezes, aquilo que é mais importante a gente acaba deixando para depois. Se essa coisa que é para depois, né, que já naturalmente é atropelada pelas coisas mais urgentes, se essa coisa ainda requer um esforço, a coisa fica ainda mais complicada. Às vezes a gente pensa, por exemplo, em cuidar da nossa saúde, né? Puxa vida, cuidar da saúde exige, por exemplo, uma alimentação mais cuidadosa, mais regrada, né? Vegetais, né? Frutas, né? Água, né? E, de fato, muitas vezes a gente se propõe, a partir desse... Então, as típicas promessas de ano novo, né? Eu me proponho, a partir desse ano, começar um novo tipo de alimentação. E aí você faz uma promessa com você que é verdadeira, você acredita naquilo, é verdade mesmo. Você sabe que é a verdade naquele primeiro momento. Só que essa verdade cai por terra na hora em que começam a aparecer os próprios brigadeiros de fim de ano, os docinhos, os sorvetes, e aquela coisa que era um grande benefício que você ia ter no futuro, acaba muitas vezes sumindo e desaparecendo. E tantas pessoas que têm esses propósitos ano após ano e nunca acabam realizando. Podemos citar isso também como, por exemplo, em relação à atividade física, né? Quantas pessoas que não pagam a matrícula, né, ou inscrição numa academia por 1 ano e vão 3 vezes? Quando ele pagou 1 ano, ele acreditava de fato que ia fazer 1 ano, senão não teria pago 1 ano. Mas ele não vai depois. Isso é extremamente importante, porque uma característica do ser humano que pode ser explicada por essas 3 coisas ali, viés do presente, discurso hiperbólico e inversão de preferências, porque é uma característica do ser humano preferir uma pequena compensação presente, iminente, a um grande benefício futuro. Quando uma pequena compensação está presente, está ali, iminente, a gente troca isso pelos grandes benefícios no futuro. A gente ia correr, sair para correr pela manhã, mas às 6 da manhã é frio, então quando eu toco o despertador eu troco, mudo. Viés do presente. A gente dá muito peso para as coisas iminentes, para coisas do hoje, do imediatismo. O imediatismo é algo muito presente. O que pode ser explicado, aí está a segunda frase ali, o desconto hiperbólico. O desconto hiperbólico é a forma matemática como você representa isso. As coisas no presente, para serem equilibradas, precisariam ser descontadas de uma forma, numa função que nem é exponencial, é hiperbólica, dado o peso que elas têm para você desistir delas. Então, desconto hiperbólico é a forma matemática como a gente trabalha com o viés do presente, e a consequência tanto do viés do presente como do desconto hiperbólico, é essa famosa inversão de preferências. Eu queria, sim, ir na academia e desisti. As preferências se trocaram. O imediatismo chegou, hoje chegou, e eu inverto as minhas preferências. Então, vamos lá. Já falei, então, que a gente, de forma geral, a gente tem dificuldade porque é atropelado pelo dia a dia, decisões que exigem algum tipo de esforço com uma recompensa no futuro também são complicadas, são complexas, e ainda mais, se eu não tenho uma noção do que deve acontecer, do que eu devo fazer num futuro distante, a decisão sobre o futuro fica ainda mais complicada.
Vou te dizer o seguinte, acho que muita gente, não talvez todo mundo, mas tem muita gente que se preocupa com, por exemplo, como vai viver daqui a 30, 40 anos na sua aposentadoria. Agora, quantos sabem quanto dinheiro vão precisar na aposentadoria? Quantos sabem quanto tem que guardar, por exemplo, por mês ou por ano para conseguir atingir aquele valor na aposentadoria? Essas perguntas são muito complexas. É difícil estimar o meu custo de vida lá na frente, separado por uma janela de 20, 30, 40 anos. Preciso ainda ter assunções econômicas, né? Eu preciso saber o que é de taxa de juros, né? A rentabilidade dos meus investimentos. Preciso saber tanta coisa que é realmente complexa, que aí estamos no mato sem cachorro, né? Atropelados pelo dia a dia, com o viés do presente e ainda mais sem rumo. No meu trabalho, eu costumo falar muitas vezes com clientes, às vezes por reuniões via chat, conversas, enfim, e muitas vezes apareceu a pergunta, Martim, eu estou no caminho certo para a aposentadoria? Eu tenho tantos anos e tenho tanto guardado. Estou indo bem? Quanto eu deveria ter dado a minha idade, assim, para dizer que eu estou bem? Ou quanto eu deveria guardar por mês? São perguntas justas, né? São perguntas justas, né? A gente fala da importância de se planejar, mas não dá um caminho. Aliás, tem gente que dá um caminho. Se você entrar em diversos sites financeiros, tem lá uma planilha, um simulador para você preencher. Só que ele te pergunta qual é a tua renda, qual a rentabilidade real dos investimentos, que até os economistas têm dificuldade de prever, ainda mais um leigo. Pensando em tudo isso, a gente tentou desenvolver uma metodologia muito simples para tentar ajudar as pessoas nesse caminho rumo à aposentadoria. Nós nos inspiramos em duas coisas, uma fórmula e um livro. A fórmula é o IMC, né? O Body Mass Index, né? Índice de massa corporal, índice de massa corpórea. Esse é um índice muito simples. Você pega seu peso, divide pela altura ao quadrado e chega num númerozinho lá. Sei lá, 20, 23, 25, já começa a ficar ruim. Né? As pessoas sabem mais ou menos. Quando olhar uma tabela lá, você vai ver se você está bem, está com sobrepeso, está com falta de peso. Você vai ter uma noção de saúde, da sua forma física. Isso não substitui um nutrólogo, né? Não substitui um médico, mas ajuda. Certamente ajuda, né? No mínimo, te desperta o interesse para procurar um médico, eventualmente, se você precisar. A gente queria encontrar um IMC do bolso, uma fórmula simples. A segunda inspiração foi esse livro, Your Money Ratios, né? As razões ou as proporções do seu dinheiro. É um livro americano, né? Eu fiquei vendo o número, a capa do livro, e falei, puxa vida, essa capa é interessante. Eu comprei, né, num site lá fora, demorou, na época nem tinha o Kindle, então demorou uns meses, literalmente, para chegar. Né? E aí eu vi o livro, muito interessante o livro, mas é um livro de tabelas e mais tabelas, parecia um livro de hidráulica. Sabe? Tinha tabelas aos montes, assim, você se perdia, era um pouco incômodo de ler, embora tudo que estivesse escrito lá era muito bom. Começamos, então, a trabalhar numa fórmula. Foi uma equipe multidisciplinar. Tinha uma pessoa de marketing, uma pessoa de administração, uma pessoa de economia, um estatístico e um designer. Pessoas com visões bastante diferentes, o que é sempre uma bênção, né? Fizemos algumas planilhas financeiras. Isso aí foi uma semana para fazer as planilhas. Não, foi rápido, né? O projeto até andava um pouco em paralelo aos nossos trabalhos, né? Mas a equipe quis pegar isso, então em horas vagas dentro do trabalho a gente desenvolvia esse trabalho. Em uma semana as fórmulas prontas estavam. E aí começou o trabalho de encontrar essa equação, esse IMC. Nós demoramos mais de 6 meses para encontrar alguma coisa. Estávamos praticamente desistindo. Né? De vez em quando aparecia o estatístico lá e falava, Martim, achei uma relação aqui, é o logaritmo neperiano. Eu falava, não pode logaritmo neperiano. O logaritmo neperiano não funciona. Olha para o IMC. Tem um quadrado lá, mas só isso. Isso dá para fazer uma conta numa calculadora simples. O logaritmo LN não funciona. Tá bom, vamos ver. Estávamos largando, basicamente, o trabalho, quando num determinado momento nos sentamos na frente de um computador, começamos a tentar achar uma equação, vimos uma sequência de números, e apareceu na nossa frente
A sequência 1369. Reduzimos todas as casas decimais, aí falamos assim, o que é isso aqui? 1369 é interessante, né? Não é uma fórmula, né? Não é uma fórmula. Mas é melhor que uma fórmula. E a gente partiu para trabalhar com essa regra do 1369. A regra do 1369 vai fazer 10 anos, em setembro. A regra do 1369 eu sei que ajudou muita gente a preparar-se para o futuro. 1369 diz quanto você deveria ter acumulado a cada idade-chave da sua vida para caminhar rumo a uma aposentadoria adequada, uma aposentadoria que te permite uma boa qualidade de vida. Um ano de renda a ser acumulado aos 35 anos de idade. 3, são 3 anos de renda aos 45 anos de idade. 6, são 6 anos de renda aos 55 anos de idade. E 9, na data da sua aposentadoria, aos 65 anos, você deveria ter atingido esse montante. 9 anos de renda aos 65. Mas 9 anos de renda é muito, Martim. Mas é que você precisa de muito dinheiro para viver a sua vida fora do trabalho. Esse é um ponto importante. Por isso que 1369 ataca o próprio viés do presente, porque ele cria uma dor imediata. A pessoa olha para o 1369 e praticamente todo mundo vê que não está no caminho certo. Está muito abaixo. Estar um pouco abaixo não é problema. Estar muito abaixo é um problema. A gente sabe que o INSS, a Previdência Oficial, não vai ser suficiente para cobrir os gastos da maior parte das pessoas. Então, a preparação para a sua aposentadoria precisa começar. Precisa começar cedo, já vamos ver. Você precisa assumir a responsabilidade pela sua preparação para o futuro. E sim, lamento dizer, é muito dinheiro. Você vai ter que viver muitos anos, provavelmente décadas, com o dinheiro que acumulou na época em que você trabalhava. Não vai ser o INSS que vai cobrir todo o teu padrão de vida. Tem pessoas que acabam, de fato, tendo que cortar muito e reduzir muito o padrão de vida na aposentadoria, que eu acho que não é o melhor. Eu acho que se planejando, organizando as contas desde cedo, desde os 25 anos é a nossa recomendação, você consegue sim se organizar para o futuro. O 1369 não é apenas uma fórmula sobre investimentos, não. Ela é uma fórmula, uma ideia, um conceito sobre patrimônio. Tem pessoas que não têm esses números em investimentos, aplicações financeiras, CDBs, ações, etc. Mas tem uma casa que está alugada, isso conta lá. Tem um saldo lá no FGTS por anos de trabalho que nunca usou, isso conta lá. Não é sobre aplicações financeiras, é sobre um montante de riqueza ou coisas que podem ser transformadas em riqueza para te gerar renda na tua aposentadoria. É isso 1369. 1369. Agora, o susto, de fato, o susto desse 1369 é grande, e esse é o valor, já citei isso. Né? Um dos maiores valores do 1369 é o susto que ele gera numa pessoa que não começou a se planejar. Se começar a se planejar desde cedo não é algo tão complicado quanto pareça, tá? Por isso que nós fizemos questão de criar a segunda fórmula, que é a tabela derivada do 1369. É quanto esforço você precisa fazer para chegar naqueles 9 aos 65. E é isso aqui. Se você começa aos 25, ou melhor, entre os 25 e os 40 anos de idade, você precisa guardar por mês, ou por ano, tanto faz, a tua idade menos 15. Então vamos lá. Tem 25 anos. Basicamente, 25, o planejamento financeiro tradicional coloca os 25 como o início da vida produtiva num nível de renda mais elevado, porque coincide aproximadamente com a formatura da universidade. Começa a poupar aos 25 anos. Começa a guardar dinheiro aos 25 anos. 25 menos 15 dá 10. 10 significa que você precisa guardar ao longo da tua vida produtiva, se começar aos 25, 10% da tua renda. 10% da tua renda não é um absurdo. Não é mesmo. Se você guardar 10% da tua renda e investir isso, uma taxa de juros de 3, 3,5% ao ano, que hoje é possível de se obter, é investimento de longo prazo, de renda fixa, numa carteira diversificada de ações, você vai conseguir trilhar esse caminho do 1369. Se começar a deixar para depois, começa a piorar, né? Porque os 26 já é 26 menos 15, dá 11. Já começa a piorar. Deixa para os 30,
30 menos 15 já dá 15. 15% de guardar por 15% da renda já começa a ser difícil. Quer começar aos 40? 40 menos 15 é 25% da renda. 25% da renda já é complicado. E aí a curva começa a ficar de fato exponencial, tá? Tanto é que não consigo criar mais uma outra fórmula aqui para outros pontos, só dou uma ideia aqui. Aos 40, você tem que poupar 30% da tua renda, praticamente, a partir dos 40 aos 50, e aos 50 você tem que poupar metade da tua renda para chegar lá. Se você quer começar a guardar essa renda aos 64 anos, não dá mais, porque em um ano de renda você teria que juntar 9, né? Sabe? Então, o fato é que quanto mais cedo você começa a se preparar para o futuro, mais fácil é. Quanto mais cedo você começa a se preparar para o futuro, mais fácil é essa preparação. Já citei algumas coisas, rentabilidade real dos investimentos entre 3 e 3,5, vale para qualquer ativo, não necessariamente para ativos financeiros, portanto vale o FGTS, vale um quadro que você queira vender, uma casa, não a casa que você vai morar, porque ele não te traz renda, mas uma segunda casa, ou eventualmente até, muitas pessoas de idade moram numa casa maior, enquanto têm filhos, depois reduzem. A diferença pode ser contada também num 369. Tá? Na verdade, eu posso dizer, 369 ajudou muita gente. Né? Dentro do Itaú, aliás, foi um projeto desenvolvido dentro do Itaú, é registrado a favor do Itaú, mas com liberdade de uso, apenas né, a instituição gostaria que fosse citada a origem da regra, mas ela é de liberdade de uso. Muita gente, eu conheço pessoalmente, porque fui eu que liderei a equipe, e porque eu difundo muito essa ideia, esse conceito, eu tenho muita gente que, ou pelas redes sociais, ou pessoalmente, vem me falar, com esse 1369 eu organizei a minha vida, arrumei e despertei o interesse por guardar dinheiro dentro da família, e acredito que hoje estou no caminho certo. Tem um grande amigo meu, né, especialista em finanças comportamentais, professor Jurandir Macedo, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele diz que só tem 2 erros financeiros graves possíveis para o ser humano. Né? O primeiro é poupar muito e viver pouco. E o segundo é poupar pouco e demorar para partir. Né? Aí, basicamente, a tua vida excede o dinheiro que você tinha guardado e, portanto, você passa dificuldades financeiras graves em algum determinado momento, provavelmente quando você já não tem nem capacidade de gerar renda própria. Né? Tenho certeza que o 1369 ajuda todo mundo a não cometer nenhum desses 2 erros. Muito obrigado, era isso que eu tinha para lhes dizer.